Fala galera, tá começando mais um podcast Andando com o Mestre. E antes de eu apresentar a minha convidada aqui, que vocês estão vendo ela aí, eu quero falar pra você que gostou do nosso vídeo, curte, compartilha aí com seus amigos, fala pra eles se inscreverem no nosso canal Andando com o Mestre. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso canal Andando com o Mestre, Aline Abreu, minha amiga de longa data, né? E eu sei que o Senhor Jesus tem feito grandes coisas através da sua vida. E eu estou muito feliz de te receber aqui no nosso canal Andando com o Mestre, nesse quadro. E muito obrigado por você ter aceitado esse convite, estar aqui conosco. Eu estou super feliz e emocionada, né? Porque o Rickson tem esse perfil de uma vida inteira, né? Ele já era o nosso radialista, nosso youtuber no Arena, né? Quando a gente era do Arena, né? Na época que nós estamos mais. E o Rickson, você tem esse perfil, né? É maravilhoso, tá aqui, é de verdade. Estou super emocionada. Muito feliz mesmo de ter você aqui também. O Douglas, né? Meus amigos aí de longa data. E Aline, agora começando aqui o nosso quadro Andando com o Mestre, eu quero fazer a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Como que foi essa caminhada andando com o Mestre? Como que começou essa caminhada andando com o Mestre? Você nasceu num lar cristão ou você veio depois a se converter? Conta um pouquinho para nós aí da sua história. Eu nasci num lar cristão. E é interessante, eu estava conversando com um amigo sobre isso, que quando a gente nasce, graças a Deus, no lar cristão, a gente acha que não tem o que contar, né? É verdade. Ah, que bom, eu não vim de um testemunho forte, de dor, né? Eu vim... Não usei droga. Não usei droga. Não matei, não roubei. Não matei, não roubei, não me prostituí, eu sou ótima. Não, né? Né? Mas eu nasci num lar cristão que vem de gerações já. Sim. Mas... o lar não era totalmente cristão. A minha mãe era uma pessoa que lutou pelo evangelho dentro da minha casa, porque o meu pai não era cristão. Olha só. Ele respeitava, mas ele não era nada, né? Mas eu me lembro, assim, da minha infância, sendo carregada para a igreja, um irmão do lado, eu do outro, e minha mãe lutando por nós, né? Pela nossa salvação. Minha mãe sozinha. Que então, legal. eu não tenho memórias do meu pai nisso. Então, é um lar cristão? É por gerações, para minha mãe ter lutado. Mas não é completamente. Passamos dificuldades em relação ali a um lar dividido. Sim. Passamos dificuldades. Jogo desigual, né? Tinha um jogo desigual e a minha mãe sempre, inclusive, falava sobre isso comigo, né? Quando você for casar, você repensa, você revê as situações, vê como está sendo difícil para mim. Então, era legal essa conversa. Mas não foi um lar completamente cristão e nem tudo foram flores. Ao contrário, não foram flores mesmo. Nenhuma família deixa de ter problema, né? Eu creio que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nada vai ser 100%, né? Não vai. Enquanto Jesus não voltar e não trazer essa transformação da igreja, do povo dele no total, no completo, não vamos viver esse céu ainda aqui, né? E mesmo porque, quem disse que nós somos incríveis porque somos cristãos? Pelo contrário, Pelo né? contrário. Nós somos pessoas que precisamos todos os dias de Jesus porque não somos nada, somos pó, somos nada. A verdade é que Então, nós sermos cristãos é porque nós já reconhecemos isso, né? Nós somos apenas essas pessoas que se arrependeu de que droga, que pessoa péssima que eu sou. Preciso de Jesus todo dia. Todo dia. É só isso, a diferença é essa. E servir, né? Como ficar ali em comunhão. Mas foi difícil, eu me lembro de orar 28 anos pelo meu pai. Desde que nasci, 28 anos, eu, meu irmão, minha mãe, a vida inteira. Meu pai nunca foi aquela pessoa, o que bebeu, eu não tenho nenhum testemunho desse sentido. Mas a questão de não ter o apoio dele para minha mãe, eu percebia que era um fardo enorme para ela. Mas ela entendia que foi escolha dela também. Sim. Não colocava a culpa, ela não espiritualizava tudo. Não, eu escolhi assim, vou pagar um preço, então não façam. E é bastante interessante, legal isso aí, porque a sua mãe,
ela mesmo passando por essa dificuldade, ela não desistiu, né? Não desistiu. Gente, eu era obrigada a ir para EBD. Ai, que raiva que eu tinha de EBD. Eu vou confessar aqui, EBD. Porque eu amo EBD. E EBD é a nossa base, né? Sim. Mas eu vou dizer pra você que você ali nos seus 12, 14, 16 anos, você não quer todo dia levantar de manhã pra ir pra escola bíblica dominical. Jamais. Jamais. E E aí... ainda mais os adolescentes de hoje em dia, né? A gente, pelo menos, não tinha celular, né, Rickson? Sim. A gente não tinha isso, não. Não tinha. A gente não ficava altas horas na madrugada no celular. É pior pra eles hoje, que eles passam horas na tela e de manhã não vão acordar mesmo para ir para o EBD. Então tem que ter uma mãe realmente ali, porque é importante. Porque você vai crescer, esse conhecimento ninguém vai te tirar, você vai porque eu estou mandando. E ponto final, né? Ponto final. Então essa foi a minha vida ministerial, de criança. E você se lembra assim do momento que você teve o seu encontro com Jesus? Lembro. E como que foi esse encontro com Jesus? Interessante, porque eu não me lembro de muita coisa, não. Tenho uma péssima memória da infância, não sei porquê. Mas desse momento eu lembro, e lembro do meu batismo também, só. com 12 anos, né? Inclusive, estou super orgulhosa da minha filha, com 10, que decidiu batizar, tá, gente? Achei lindo, ela batizou com 10 anos. Olha só. Decisão pessoal de aceitar Jesus com 8 e batizar com 10. Voltando para mim. Eu aceitei Jesus com 8 anos. Né? Na igreja da minha avó, chamada Igreja Batista Monte Hermon, né? Olha só. E aí... Era uma igreja mais tradicional. Era super batista tradicional até hoje, né? E, inclusive, é a igreja que minha avó foi a vida inteira e minha mãe é de lá até hoje, né? São queridos, muito amados ali. E aí, eu me lembro de um pastor da época, me lembro do rosto, não sei o nome, não me lembro do nome, eu era criança, né? E era um culto muito especial, não era um culto de domingo, foi alguma coisa voltado no sábado, voltado para jovens e crianças. E aí eles fizeram o apelo e eu senti profundamente no meu coração algo novo, porque eu fui levada para a igreja, mas eu ainda não sabia o porquê exatamente. Por que você estava ali? E naquele dia eu entendi profundamente que eu estava ali por um propósito, porque eu nasci por um propósito, que apesar de ser criança existia um propósito. Por mais que eu não soubesse o que é propósito, eu entendi que era um objetivo, existia alguma coisa. E aí eu levantei a minha mão e fui lá na frente, me lembro das crianças do meu lado também, né? E me lembro da minha avó chorando, da minha mãe chorando, das pessoas ali, a minha família estava ali. E na hora eu não entendi muito bem o choro delas, mas imaginei como criança que legal, tá sendo super top isso aqui, porque eles estão chorando, mas estão felizes, rindo, né? Mas eu entendi depois, óbvio. Então eu me lembro desse momento, foi Hoje lindo. você passa por essa emoção com sua filha. Passei, chorei, feito uma boba, vendo o vídeo do batismo, porque na hora do batismo eu chorei muito, mas no vídeo eu ainda choro, até hoje, né? É lindo um batismo, é lindo um batismo, olha. Você falando aí do seu entendimento de propósito, né, como criança, eu fico imaginando aquela criança que levou ali os 5 pães e 2 peixinhos ali para aquela multidão, né? Nossa. Pensa, ele saiu de casa, talvez, cara, eu tô sendo incomodado, alguma coisa aqui pro meu coração para eu poder levar esses 5 pães e 2 peixinhos. Que é isso? Que é isso? Quem é ele? Vou levar para quem? Vai ele? Por que ele? Por quê? O que vai acontecer, né? A criança é incrível, né? Foi usada de uma forma sobrenatural, né? Para alimentar uma multidão. Marcou o resto da história do mundo, né? Não tem o nome citado, mas sabe que aquela criança ali, ela foi usada por Deus para alimentar uma multidão. Na nossa vida como adultos, aquela criança. É incrível isso. E Aline, você falando sobre isso, eu vejo cada vez mais, e cada pessoa que eu trago aqui, eu vejo muito a importância de ensinar o seu filho o caminho onde ele deve andar. Porque, como você falou, às vezes a criança ela vai, mas ela não vai entender, não sabe por quê ou por qual motivo ela está indo, mas ela vai. Ela vai. Ela vai. E no momento entra, certo, ela vai ter ali o encontro dela com Jesus, ela vai ter o momento dela ali com Jesus. Vai e é real. Real. Não está ali por empolgação. Não foi porque o coleguinha foi. Ela vai porque ela entendeu. A minha filha aceitou Jesus em abril agora.
foi a vida inteira para a igreja. Radassa é criada, como eu fui. Os 3 são, tenho 3 filhos. A mais velha, Radassa. E aí ela foi criada assim. Mas ela foi para uma apresentação incrível de uma igreja de amigos que eu amo, para o Alto de Páscoa. E aí ela viu a crucificação. É uma peça, um teatro incrível, feito por eles mesmos, assim, com musical. Aquilo mexia tanto com ela, eu olhava para o lado, ela chorava, se derramava. 8 anos. 8 anos. Ah, ela não sabe? Ela sabe. Sabe. Ela sente, ela tem sensibilidade. Eu tive sensibilidade, você teve. Nós, crianças, temos a sensibilidade, mas ela não vem do nada. Ela foi plantada durante anos por um pai ou por uma mãe que guerreou por nós. É algo que tem que ser, muitas das vezes, forçado, mas que depois vem pro natural, né? Vem pro natural. Vem algo natural, assim, para as nossas vidas. Vem. E eu entendo muito hoje, Jesus, quando ele repreendeu os discípulos, por estar ali tentando... Não, as crianças não, tá atrapalhando aqui e tal. Tira! E a gente vê muito esse movimento hoje dentro das igrejas. Não, vamos mandar passar a linha para dar paz aqui pros pais e tal. E isso não deve ser tratado dessa forma. Não deve. A salinha não é um projeto separado para dar paz. A salinha não está ali para que os pais tenham sossego enquanto ouvem a palavra na sua luxuosa cadeira da igreja. Jamais. A salinha é um lugar primordial da igreja. Tem que ter seres humanos mais preparados, professores como nós somos professores lá fora, professores dentro, porque é o lugar de maior significância de uma igreja. A verdade é essa. Sim. Né? E não é para dar paz. Inclusive, eu acredito muito na questão Na verdade, é só para levar a criança para que ela possa ser falada na linguagem dela. Na linguagem dela. Né? Só isso. A diferença é essa. O culto é o mesmo. Exatamente. Né? Inclusive, eu particularmente, e que bom que na minha igreja também é assim, eu gosto que os meus filhos fiquem no louvor. Sim. Por quê? Família musical, por isso? Não, porque... É um momento que eles estão aprendendo a adorar o Senhor ali, preparando para eles receberem lá na salinha também. Sim. Não gosto que do início ao fim eles estejam em salinha. Não, eles estão no louvor, na hora da palavra deles, eles vão para a salinha. Isso. Então, essas coisas só sabe quem é crente raiz, que cresceu nisso, né? Porque quem conhece a rotina, a nossa rotina de quem nasceu, é diferente demais. A gente tem toda essa base. E é uma delícia. E eu creio assim que lá na igreja nós vamos sendo impregnados os princípios de Cristo. Onde a gente aprende a respeitar, a amar. Valores. Né? E se lá na salinha, né, no culto das crianças, não tiver isso, acaba perdendo sentido. Se for um lugar para acumular crianças enquanto os pais ficam no bem bom, isso não é salinha, isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Não faz nenhum sentido. E eu acho que os pastores têm que rever muitos pastores têm que rever isso. Porque já passei por alguns ministérios e realmente a salinha das crianças era isso. Era um lugar onde de dar paz. E qualquer pessoa despreparada poderia estar ali. Exato. O que você vai fazer aqui hoje? Não, vou passar a linha das crianças. Se voluntaria a ficar ali mesmo no dia. Não, eu vou... deixa que eu fico na salinha e fica dentro sentado. Às vezes a pessoa não quer ficar ali no culto, ela vai para a salinha só porque simplesmente ela não quer participar do culto. Nós já vimos muito isso acontecer. Ela quer participar ali do culto, né? Ali ficar mexendo no celular, fazer qualquer outra coisa, mas não valoriza. E eu acho que não deve ser isso. Né? A salinha das crianças é algo muito importante. Eu vi quantas pessoas passaram aqui pelo podcast, quantas pessoas foram tocadas nesse momento ali da salinha. Foram alcançados por Jesus nesse momento. É a nossa base. Eu brinquei com a EBD, né? Meu professor Civiris, meu professor de EBD, que eu lembro até hoje, o Toninho. Te amo, Toinho. Até hoje é uma pessoa que eu amo muito. Brinquei com a EBD porque eu tenho intimidade para brincar com ela. Porque eu vivi de EBD a vida inteira, né? Sim. E até hoje eu amo a EBD. Então, ir para a EBD durante a minha infância foi incrível. Porque foi lá que realmente eu tive a minha base. E essa base musical também que nós temos, né? Que vem a base musical de musiquinhas cristãs infantis, é uma delícia. E uma vez eu estava muito preocupada com essa situação com meus filhos. E quando a gente é mãe, você vai ser... Já falou? Já falou, desculpa, quase que eu dou um spoiler sem saber se podia.
Quando você for o papai agora, já é. Quando nascer, amigo, você vai perceber assim que a gente fica o triplo da preocupação em relação ao que a gente está tendo dentro de uma igreja. Sim. E nós, pais, também, não temos que jogar essa responsabilidade lá na igreja, não. A igreja é nossa. Sim. É ofertar, tá precisando de gente para ajudar, não consegue, você não tem um ministério, quem tem? Qual o pai e a mãe que tem ajuda? Se colocar como disposição, se coloca disposto né? para ajudar. A igreja a responsabilidade somos não é só dos outros. É muito fácil você chegar na igreja e jogar, toma, quero salinha pro meu filho, vou aqui, ó, olha eu aqui. Não, é você. Exatamente. E aí eu estive um momento numa igreja, alguns anos, eu e o Douglas, e a gente percebeu que não tinha esse trato, esse fino trato com as crianças. E isso foi doído, porque foi quando nós decidimos sair. Por isso, nós saímos de uma igreja por causa disso. Não em rebeldia, com raiva de ninguém, nada a ver. Só assim, olha, não está atendendo as nossas necessidades. Quero o quê? Um lugar que atendesse 3 crianças que nós tínhamos, que a gente precisava que eles tivessem palavra. Não que eles nos dessem liberdade para ouvir a palavra, não. Que as minhas crianças tivessem palavra. Dentro da salinha. Que as minhas crianças tivessem música. Igual eu e você aprendemos. Sim. 3 palavrinhas só. Meu barco é pequeno. Se eu fosse um elefante. Não é? Cara, é básico isso. Isso. E meus filhos... Homenzinho torto. Homenzinho torto. Você também. Não vai dizer que não sabe. Você sabe. Todo mundo vocês aí sabe, né? E aí eu via que meus filhos não estavam tendo isso. Eles tinham de nós em casa, que era todo dia musiquinha. Mas e a igreja? Cadê as apresentações, a comunhão? Eles não tinham. Exatamente. E aí nós decidimos, uma decisão difícil, porque a gente gostava. Mas para nós estava cômodo, para eles não estava bom. E aí a gente foi procurar um lugar onde os nossos filhos pudessem ter base. E é isso. Não tem como fugir disso. Quando você se tornar pai com o bebê na mão, você vai ver, cara... 1 aninho, 2 aninhos, preciso de um lugar, se eu ainda não tivesse, você já tem, que dê estrutura, um evangelho de verdade para o meu filho. Sim. Não tem como não. Não tem como. É importante a criança ela ter isso dentro de casa, mas só que na igreja é diferente porque ela vai viver a comunhão. Ela vai viver exatamente esses princípios, essa base que eu falei lá no começo, né? Onde ela vai aprender a respeitar o coleguinha, onde ela vai aprender que o outro é diferente dela. Que lá em casa, muitas das vezes, é todo mundo igual, ou ela já está acostumada ali com aquele ambiente. Mas que lá na salinha, ela vai, às vezes, conviver com pessoas diferentes, realidades diferentes. Socializar. Né? Socializar, exatamente. Tem criança que é tão interessante que com 1 ano já está convivendo na salinha, chega na escola, vai com 2, 3, 4 anos, muito melhor. Exatamente. Ele já está sociável, ele já está conseguindo tolerar o que o outro faz, exato. Porque ele já, para nós, é um privilégio estar numa igreja. A gente está vivendo um momento muito difícil de desigrejados. Principalmente depois da pandemia, né? É doído, onde as pessoas, doído. Elas agora não, eu assisto um vídeo lá como esse no YouTube e tá tudo bem. Mas Jesus, ele veio para nos ensinar algo muito importante. Porque eu penso assim, Jesus, ele poderia ter cumprido todo o seu propósito sozinho, ser independente. Porque ele só dependia do Pai, vamos dizer assim. Mas Jesus veio nos ensinar que Deus, ele é relacional. O próprio Deus tem uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele nos criou para uma família, tanto que quando ele olhou para Adão e falou assim, não é bom que o homem esteja só, criou uma família, Eva. Ele falou assim, deixou um mandamento ainda, crescer e multiplicai, né, povoai a terra e tudo mais. Então, Jesus, Deus, ele é relacional, ele nos criou para uma família. Então, assim, quando Jesus veio, ele nos ensinou isso ainda com mais evidência, que aí ele tornou para si 12 pessoas. Dessas 12, ele tinha 3, que era mais próximo. Como e desses 3, tinha um que se achava mais próximo ainda dele. Porque não foi Jesus que falou que João era o mais amado. Foi João que se achava o mais amado. Porque Jesus ama todos, exatamente. Né? Então, assim, dentro disso, Jesus criou uma família. Muitas lições que nós vamos aprender com Jesus, aonde Jesus estava? Na comunhão, na mesa.
Com quem? Com seus discípulos. Somente com seus discípulos. Ou na multidão. Então, assim, essas lições que nós vamos aprender de comunhão, de partir do pão, era o início de uma igreja que Jesus estava estabelecendo, né, para que depois ele viesse buscar. Tanto que ele fala assim que vai vir buscar o quê? A sua noiva. Né? A noiva é o quê? É um todo, não é uma pessoa específica. Não vou vir buscar a Aline. Não, ele vai vir buscar um corpo. Mas né? a me buscar também, né, Jesus? Sim, obrigada. Mas ele está falando de um corpo, né? Paulo vai dizer sobre isso, né? Sobre o corpo, aquele que é a mão, aquele que é o pé, aquele que é a cabeça. O que dói, que faz falta sim, se não tiver. Né? Então, assim, nós somos seres relacionais. E a igreja ela tem que ser ainda mais isso. Ela tem que desenvolver ainda mais isso em nós, né? Porque muitas das vezes, quantas crianças vêm de um lar desestruturado, como você falou, você foi para a igreja só com sua mãe. Não teve a referência do seu pai, não como pai, mas como sacerdote. Não tive. Entendeu? Isso fez uma falta enorme na vida, faz diferença. Porque ele pode ter sido referência como pai, tudo bem, como você disse, né? Era um pai que não bebia, que às vezes não maltratava a sua mãe, mas não era um pai que exercia o papel de sacerdote. A sabedoria que eu queria, né? Aquele momento, a palavra de um pai sábio, a oração. Entendeu? Então, tipo, ele exerceu o papel como pai, mas não exerceu de sacerdote. E quantas crianças que vêm muitas das vezes para a igreja que não tem nem o papel de pai? Não tem. E aí, como que a igreja ela se posiciona diante disso? Para receber essa criança. Eu conheço muitos casos, muitas crianças que vão para a igreja e não tem nem essa referência, nem como pai. Dentro de casa. Ou como homem mesmo dentro de casa. Não tem essa referência de um homem ali que se posiciona, que toma a direção, que é o cabeça ali da casa. E eu creio que a igreja ela tem esse papel de ensinar a criança, né, o adolescente, o jovem, e ela tem que se posicionar diante disso. Ainda mais na nossa geração, né? Ainda mais na nossa geração. Na deles, em especial nas telas de computadores, na internet, nesse submundo da tecnologia, que é importante. A tecnologia nos abençoa muito, mas trouxe prejuízos enormes para as mentes dos nossos adolescentes, para as mentes das crianças. Eu tenho percebido, depois da pandemia, eu percebo uma escola, quanto professora que eu sou, eu percebo uma escola antes e depois da pandemia. É muito triste. Eu vejo as relações destruídas entre eles mesmos. Eu vejo o desrespeito ser natural para um adolescente. Eu vejo crises de ansiedade enormes acontecendo do nada na vida deles. Eles tristes na maioria, cheios de problemas espirituais, mentais, psicológicos. E antes da pandemia, nunca aconteceu? Tinha muito problema, mas hoje os problemas são outros, são problemas psicológicos, né? E isso é muito difícil de lidar como professor, porque a gente acaba se envolvendo, machuca a gente ver um adolescente tão lindo, com uma vida linda, com um monte de objetivo, de repente não querer mais nada, tá apático. É cruel, psicologicamente falando. Mas as telas trouxeram isso também. E aí, com esse momento de afastamento, de desligamento, as pessoas começaram a olhar para si mesmas e não gostaram do que viram, né? Muitas pessoas, muitas famílias não gostaram do que viram. E Aline, você falando isso, eu tenho lido alguns livros, sabe? E só se você olhar um pouquinho para a nossa geração, né, e para essa geração que está vindo, eu até conversando um pouquinho com minha esposa sobre isso, e eu vejo que o maior erro dos pais de hoje é tirar a responsabilidade de seus filhos.
É não colocar responsabilidade sobre eles. Limite. E qual que é a responsabilidade que começa dentro de casa? Porque antes, na nossa geração, qual que era a nossa responsabilidade? Chegava, tinha que lavar uma vasilha, tinha que limpar uma casa, tinha que fazer a tarefa de casa. E os pais de hoje, eles estão, talvez com a superproteção dos filhos, têm tirado essa responsabilidade dos filhos. Por exemplo, eu comecei a cozinhar... Eu tinha 7 anos, eu também. 7 para 8 anos. Eu também, 7 anos. E eu não fazia comida só para mim, eu fazia comida para a minha família toda. Por quê? Porque eu tive uma época em que a minha mãe esteve muito doente e ela não estava em casa. E meu irmão, ele estudava de manhã e eu estudava à tarde. E aí eu fazia almoço para mim, meu pai que ia chegar do serviço e tudo mais. Então, assim, eu assumi essa responsabilidade e essa responsabilidade me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Eu saí de casa, fui morar sozinho, eu tinha por volta de 15, 16 anos. Fui morar sozinho e eu já tinha, assim, essa garra, esse vínculo, essa disposição de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, de arrumar um emprego, de me sustentar e tudo mais. E meu pai também foi assim, porque meu pai saiu de casa, tinha 12 anos, veio morar sozinho. E os pais de hoje têm tirado a responsabilidade dos seus filhos. E eu vi até uma palavra de um pastor falando sobre isso, que a falta de colocar responsabilidade sobre os filhos, ou de dar responsabilidade aos filhos, tem matado os filhos. Por quê? Porque isso é exatamente isso. Eu faço tudo pelo meu filho. Não, eu sou um super pai porque eu faço isso. Não, eu sou super pai porque eu não deixo meu filho fazer isso. Não, você está matando seu filho. Muito pelo contrário. Você está matando seu filho. Você está matando a próxima geração. Porque não se trata simplesmente só do seu filho. Entende? Não se trata. Eu tenho um grande problema em relação a isso, não a dar responsabilidade para os meus filhos. Nós damos. O meu marido sempre me corrige, ele tenta me ajudar a não fazer isso, que é não querer que meus filhos se frustrem. Eu confesso que esse ponto da criação dos meus filhos é algo que eu tenho que eu faço isso todos os dias, eu me autoavalio para que eu não faça isso, porque eu quero privá-los de se frustrarem. E eu não posso. É a frase que muitos pais hoje, porque eu não tive, eu tenho que dar pro meu filho. Exatamente, não é real. Isso é um engano, é um engano. Isso é um engano e isso vai fazer, se eu fizesse, eu não faço, mas eu vou dizer que eu não faço porque eu tenho autocrítica. E eu tenho um marido que está do meu lado me dizendo, não faça isso. Nós temos que deixar os nossos filhos crescerem com as suas decisões, frustrações, conquistas. Não faça isso. Então, eu não quero me meter na responsabilidade, eu não quero me meter totalmente em tudo, mas na frustração, eu não quero que eles passem. E aí, quando entra a minha autocrítica, o meu domínio próprio, e o Espírito Santo me fala, para, Aline, stop, chega, aqui não entra nisso. Porque eles têm que se frustrar, sim, porque eles vão se tornar adultos conscientes, saudáveis mentalmente, eles vão saber para onde ir, para onde não ir. Se eu tiver o tempo inteiro aqui, moldando o caminho dos meus filhos para eles não se frustrarem, vai chegar um momento que eu não vou suportar o peso de levar os meus filhos nas costas. Exatamente. E o mundo vai comer, destruir os meus filhos. Mas, como mãe, eu confesso, porque você me conhece, eu falo mesmo o que eu erro, o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim, o que eu sinto que devo melhorar. É transparência total. E eu devo melhorar nisso. Não posso ficar o tempo todo preocupada de não frustrar os meus filhos. Eu me preocupo de ter palavra. Por exemplo, eu cumpro minha palavra. Eles falam, mãe, isso eu não sei, eu vou pensar. Ou, mãe, isso, ok, eu vou fazer. E aí não fazer, eu não posso. Não é frustrar, é dar a minha palavra. É porque isso aí tem a ver com a sua promessa. Com a minha promessa, com a minha palavra, que é para os meus filhos, eles confiam em mim. Agora, não querer que eles se frustrem,
Eu não posso deixar. Rickson, Como que isso você é difícil como demais. que a criança vai aprender que a gordura é quente se ela não cai um pingo ali na mão dela? Exatamente. Como que ele vai Como seguir? que ele vai aprender que a tomada dá choque? Exatamente, Quantos aqui já exatamente. enfiou o dedo na tomada? A gente, cara, nós vivemos nossas frustrações. Era frustrante muita coisa pra nós. Por exemplo, você Exatamente. falou, 7 anos eu já cozinhava. Eu com 7 anos e meu irmão com 8,5 para 9, nós já vivíamos praticamente ali indo pra escola sozinhos, né? Eu Sim. não imagino os meus filhos indo pra escola hoje sozinhos Olha com isso 7 aí. anos. Mas é porque a sua mãe e a minha eram irresponsáveis? Não, porque elas precisavam, era uma necessidade básica de viver. Vai trabalhar e vocês vão para a escola. Já ensinei o caminho, ensinei que gente ruim existe, não olhem para trás, não aceitem isso e vão. Vai com um coleguinha, com um vizinho. Muitas vezes Vai junto ali Vai com a junto, galerinha. Tem galerinha, sempre uma sim. galera, né? Aham. Tem um vizinho bom que sempre dá uma olhada para a mãe, né? Sim. Mas hoje eu me vejo nessa situação de escape, às vezes, de não quero que eles vivam isso. Para. Eu me falo, Aline, chega. Para. Você tem que deixar viver, frustrar, vai chorar, doer e você acolhe. Aí você diz, tá tudo bem, é assim mesmo. Amanhã vai melhorar. Tudo bem, não deu certo, a gente continua de outro ponto. Tem Sim. que acontecer. Mas eu vou dizer pra você, não é fácil. Pra mim, eu não sei por quê. Talvez porque existe uma super Aline aqui dentro de mim, super protetora, que eu controlo, né? É. E eu não tô falando pra você deixar o seu filho enfiar o dedo na tomada, não, tá? Ou pegar na panela de água quente e o macarrão, né? São Não. as nossas São experiências, analogias, né? são as nossas É. experiências. São as nossas experiências que nos fizeram ser quem nós somos hoje. Exato. E Aline, é muito, muito bom, cara, esse papo, porque eu acho que a nossa geração, os pais dessa geração precisam disso, sabe? Precisam dessa abertura de olhos, vamos dizer assim, abrir os seus olhos. Alerta. De alerta. De alerta. Para que eles entendam que eles estão matando seus filhos. É. E, cara, o mundo, ele é cruel. Porque no cruel é no sentido assim que lá fora eles vão ouvir não. Não vamos ter pais lá fora como nós. Exatamente. Não, são outras pessoas. Lá eles vão ouvir não. Não. Eles vão ser rejeitados. A nossa geração veio de uma geração onde nós tínhamos apelido. Quem não recebeu apelido quando era pequeno? Eu não, nunca. Eu, apelido, jamais. Pensa na pessoa que recebia apelido, era como é que chama? Birrenta, e eu ficava com muita raiva, como é que chama isso? Eu ficava emburrada. Eu odiava receber apelido, tá? Galera, eu odiava. Quem tá me vendo e me deu apelido, você é legal pra caramba. Eu odiava receber apelido. Mas também, não era nada do bullying, vou me matar por isso. Não tinha isso, não era nessa situação. Mas eu vejo assim também, porque as crianças, às vezes, hoje, têm essa fragilidade exatamente por causa dessa autoproteção. Porque, como você falou, meus pais saíam para trabalhar e, vai para a escola. Você tinha que aprender a se proteger, a se defender. Se defende? Se defender. Eu defendi o meu irmão mais velho. Olha só pra você ver. Eu defendi, eu era gente. Eu era brava, eu sou brava ainda, mas eu era muito brava. Quando nós tínhamos irmãos, né? O meu irmão mais velho, eu falava, não, vou chamar meu irmão mais velho. Pois o meu irmão, Alex, tô mentindo? Meu irmão mais velho falava, vou chamar minha irmã. Então, eu não assim, gostava. A autodefesa, para você ver algo muito interessante, voltando para a palavra, que Jesus, ele apareceu no templo, ele tinha ali na faixa ali de seus 11, 12 anos, pregando a palavra para mestres. Pessoas que estavam ali. Cara, se a gente for olhar para a Bíblia, as pessoas que foram chamadas por Cristo com um propósito, elas foram chamadas muito cedo. A gente vai olhar para Davi. Davi tinha 9, 10 anos quando ele foi ungido a rei ali, mas ele já cuidava ali das suas ovelhas, da ovelha de seus pais, já tinha matado um leão, um urso. Pensa aí para isso para uma criança.
de 10, 11 anos. Não existe, gente. Nossa. É loucura, vamos dizer assim. Mas os homens eram forjados a ser homem, homens. Masculino mesmo, masculinizado. Só masculinidade. Exatamente. Crianças que se tornavam homens cedo, mas isso era importante, cultural. É até hoje importante. Esse empoderar-se do que você é muito importante. Mas muitos pais hoje têm roubado essa oportunidade dos seus filhos de se tornarem homens e se tornarem mulheres. E isso, cara, tem destruído as famílias, destruído os lares, porque são pessoas muito frágeis, que se ofendem fácil, que eu quero tirar minha vida, eu quero fugir, eu não sei, entende? Essa frustração, esse negócio de ficar só dentro do quarto, se isolar do mundo, viver num mundo solitário. É muito triste isso. Essa cultura que tem se espalhado pelo nosso país, pelo mundo afora, eu creio que isso é algo que tem generalizado o mundo inteiro, né? Tem destruído as famílias. E talvez esse seja o maior propósito do diabo, destruir as famílias. E quem tem sido instrumento? Muitas das vezes os pais, por essa autoproteção de, que nem você falou, não quero que meu filho se frustre, eu não quero que meu filho passe por isso. E nisso eu me lembro que, assim, quando eu era pequeno, eu aprendi a conquistar as minhas coisas, sabe? Trabalhar, ter o meu dinheiro, né? De tudo um pouco eu já passei, sei vender picolé, vender geladinho, sabe? Na verdade, Rickson, você não teve tempo de ter tanta crise. Isso. Oh, mãe, né? Você não teve tempo, porque você estava ali vivendo a sua vida, brincando. Ao mesmo tempo que você brincava, você se tornava um adolescente empreendedor. Você sempre foi. Você sempre teve objetivos. Corria atrás, vai trabalhar com teu pai, trabalha sozinho, vende, volta pro teu pai. E você tá sempre ali em ação. Então você não tinha esse tempo, essa ociosidade, esse tempo livre de pensar, eu gostaria de ganhar um tênis, mas a minha mãe não tem dinheiro, não suporto isso. Ficar aqui parado. Vou ficar parado. Não, eu ia, né? Assim, eu tenho alunos que têm crises reais, de problemas sérios, né? Sim. Como eu tenho alunos que têm crises que eu olho para ela e trago ela para a realidade. Eu sou uma professora muito companheira, eu sou amigona deles, né? E eles me adoram. Então, assim, eu falo, olha para mim, isso é fútil. Você tá numa fase que você deveria estar apoiando os seus pais e não tratando eles dessa maneira. Então, assim, eu trago eles à realidade, a repensar. Mas você vê coisas sérias acontecendo nas casas dessas crianças, realmente, coisas que é difícil, que eles carregam a vida inteira, mas também você vê banalidades que, por serem mimados, alguns serem mimados, serem super mega protegidos, também está errado. Na verdade, qualquer extremo é errado. O de menos e o de mais faz mal, né? Sim. O equilíbrio é a melhor saída. Eu tento. Eu tô aí com os filhos de 10, 5 e 4. Então, a minha filha primeira, eu falo sempre isso para ela, ela que trouxe a escola de ser mãe, né? Maternidade. Porque, não vou dizer eu errei demais, não, mas eu não sabia de nada. Eu sabia ser mãe pela ótica de ter mãe. E quando, igual você vai viver isso, você sabe o que é ser pai pela ótica de ter pai. Ou de ser filho, né? Ou de ser filho, que é muito diferente ser pai, né? E é um privilégio ter um filho primeiro, porque eles sofrem um pouco mais. Primogênitos sofrem. Porque eles estão ensinando a gente a ser mãe e pai, né? E aí o segundo é mais tranquilo. E o terceiro, então... Quem é ele? Oi? É você mesmo, meu filho, né? Quer dizer, você relaxa tanto que às vezes você até não dá o que era importante, sabe? Não, peraí, os 3 iguais, né? Mas o primeiro sempre é uma escola, é uma lição incrível. E aí a gente percebe, né, que a gente cansa.
pai e mãe cansam. A gente está sempre cansado. E hoje eu olho para os meus e vejo eles continuam cuidando junto comigo dos meus. E eu penso, como que eles dão conta disso? Porque eles... É diferente. Eu crio e eles apoiam, brincam, cuidam, mas é diferente. O tempo é diferente. Sim. Mas eu fico pensando que quando se é vô, é muito mais fácil do que ser pai, né? Certeza. Porque eles, imagino que eles passaram por nós. Cara, é tanta coisa que eles passaram por nós. Sim. E a gente tá aqui bem, todo mundo, graças a Deus. Isso. Mas muitos não tiveram o privilégio que nós temos e não tem de Exatamente. serem, por exemplo, você vai ter o privilégio de ter vô e vó. Os seus filhos vão ter vô e vó. Isso é um privilégio enorme para os nossos filhos, né? Eu tive, e é maravilhoso ter vó, ter vô, né? Então, é linda essa relação. Mas, enfim, de qualquer maneira, são famílias separadas. A responsabilidade é minha. Sim. Não é deles, né? Então, não, avós, estraguem pouco, por favor, porque cansa. A gente cansa, né? Mas obrigada por cuidarem pra gente descansar um pouco, valeu. Mas cansa ser pai e mãe. Tem dia que a palavra mãe pesa, cara. Tem dia que... Mãe, em todos os tons e todas as línguas. Mother, mãe, mami. Legal. Cansa. E, Aline, nesse processo aí, né, na sua adolescência, criança, você aceitou Jesus e tudo. Você lembra, assim, de uma experiência, conta uma experiência que você teve com Jesus, assim, que marcou a sua vida, que você fala assim, cara, essa experiência com Jesus foi um divisor de água na minha vida e foi algo, assim, que realmente marcou a minha vida e que Jesus falou profundamente no meu coração. Tenho algumas. É lindo esse chamado. Eu tenho um chamado, me lembrou, né? Nós temos chamado, né? Na nossa vida. E aí eu me lembro muito de, desde criança, ser equipe de louvor. Disso, né? Eu sempre fui, né? Então, lá em casa, eu e meu irmão sempre fomos louvor. Trabalhamos com música. E aí, eu fazia isso no automático. Quando eu cresci, compreendia, eu fazia isso por rotina, por hábito. Igreja, você está ali, faz isso porque é normal. Quando eu fui compreender isso, eu já era uma adolescente ali para os 17, 18, que eu entendi o chamado. Era diferente. Eu não estava mais no automático. Então, o meu primeiro ministério... Tinha um propósito. Tinha um propósito, exatamente. Era uma missão. Não era fazer porque estava no automático. E aí, a missão que eu senti de Deus na minha vida era, além de louvar, que eu sempre vivi isso e estou até hoje, graças a Deus, mas uma experiência que eu tive muitas, mas essa, assim, foi muito marcante porque eu entendi um caminho que estava sendo trilhado para a minha vida, que era o ministério com surdos. Olha só, que bacana. Que eu, na época, não compreendia, porque eu achei o quê? Que o chamado era louvor para sempre. E amém, né? Só que, de repente... Esse era só intercâmbio. Era só um intercâmbio. E aí veio que é um hobby, porque adorar o Senhor é uma delícia. Sim. Mas não é trabalhoso. Entende, né? Como, não é trabalhoso, é uma delícia. Cantar é bom, é isso. E o servir é aonde? Porque cantar, ensaio e canta. É o talento que ele mesmo me deu para eu que devolva agradecida. E aí, com 17, 18 anos, mais ou menos, ali, final do ensino médio, do nada, eu estava num ônibus e eu vi uma pessoa fazendo assim, e a outra pessoa do lado entendia, e aquilo me fascinou. Falei, que isso? Né? E aí eu percebi que aquilo eram duas pessoas super diferentes, porque não tinha muitos surdos na rua. Antigamente, nós não tínhamos, eu não era do contexto, eu não tinha conhecimento. E aí eu olhei aquelas pessoas que eles estavam falando em língua de sinais, né? Claro, mas na época eu não tinha ideia do que era aquilo. E eu olhei aquilo e fez assim
no meu coração. Alguma coisa moveu minha cabeça. E eu falei, e minha mãe junto. E eu, o que é isso, mãe? Aí ela disse, todo dia eles vêm no ônibus. São 2 pessoas que trabalham lá, pegam na parada tal e vêm no ônibus comigo. Eu não sei o que é. Eu não sei, acho que são surdo-mudo. Ainda falou assim, que era um termo que hoje nós não usamos mais, nós usamos os termos corretos, que são surdos, né? Uhum. Ou pessoas com deficiência auditiva. Mas na época eu não sabia de nada. Aí eu, cara, o que é isso? Que incrível! Quer dizer, eles estão se comunicando com a mão? Que loucura! Bizarro. Aí eu pensei, isso é incrível. Aquilo não saiu da minha cabeça. Não saiu da minha cabeça. Nunca mais. 17, 18. Quando eu completei 18, esse ano inteiro, aí eu ia pro louvor, eu trabalhava na igreja de algumas outras maneiras, estava terminando o ensino médio, aquela vida. E isso aqui? O que é isso? Como é que eu faço para aprender isso? Como que eu vou... Sozinha. Porque eu não tinha, gente, não tem contato com isso, não tinha. Aí comecei a pesquisar, não é internet, né? Hoje não dava um Google, não tinha nada disso, era assim, imaginar onde eu iria, como, pensar, especular. E aí eu descobri que a minha tia tinha uma amiga muito próxima, e ela falou, gente, a minha amiga, já vi ela fazendo isso uma vez, tal. Sei que gerou uma rede, que a minha própria tia tinha, e ela falou, vou te levar na igreja tal. Me levou na igreja tal, cheguei lá. O que tinha? Tradução. Pessoas lá na frente fazendo assim, eu... meu Deus, tia, é isso! Eu não sabia o nome. Óbvio que eu não sabia o nome. E o meu coração ardia, queimava. Não era o louvor. O louvor era, que delícia. Aquilo ardia. Eu falava, caraca, o que é isso? Eu tenho que aprender isso. O que é isso? Foi essa experiência que me trouxe ministerialmente para ser... Hoje eu sou profissional da área, mas na época eu iniciei ministerialmente. E até hoje, mas hoje eu já não estou em ministério com surdos, mas foi essa experiência, ela foi gerando caminhos para mim que eu não tinha ideia de para onde eu ia. E hoje se tornou seu ministério. Hoje é o meu ministério segundo, que eu chamo, né? Porque o primeiro é o louvor, mas não é o louvor só. É também esse ministério, que é um ministério incrível, né? Que toda igreja deveria ter, mas temos pouquíssimas ainda, pouquíssimas igrejas, que é o trabalho com surdos, né? A tradução simultânea dos cultos, do louvor, da palavra, o atendimento à pessoa surda, o cuidado, o aconselhamento, tudo isso na língua de sinais, que é a língua do surdo. E conta um pouquinho para nós aí sobre esse trabalho que você tem desenvolvido já ao longo, né, dessa sua 25 caminhada. anos. 25 anos. Trabalhando com os surdos, né? E como Deus tem movido isso na sua vida? Conta, eu na verdade assim, queria que você contasse uma experiência que você teve assim, de fazer esse trabalho e receber, né, algo positivo, assim, não é essa palavra que eu queria dizer, mas algo assim transformador na vida dessa pessoa, para trazer para nós, quero que vocês entendam, trazer essa importância desse trabalho, né, com esse pessoal, né, trazer a importância de trazer a palavra de Deus, a luz da palavra a essas pessoas. A luz da palavra iniciou a luz da palavra, mas a gente traz mais do que isso, a gente traz tudo. Sim. Sabe? Não, a palavra é parte disso. A língua de sinais, a língua brasileira de sinais, a língua de sinais não é universal, tá? A língua de sinais não é universal. Olha só que interessante. Cada país tem a sua língua de sinais. A nossa chama-se Língua de Sinais Brasileira. E a sigla é Libras, né? É muito legal porque muitas pessoas acham que é universal. É como você falar português e inglês. É português e inglês. Cada país tem a sua língua de sinais americana, canadense, espanhola. Cada língua de sinais do seu país, né? E aí, voltando. Começou, então, como ministério.
todas as experiências que eu tive quanto ministério com surdos, que a gente ainda chama de ministério com surdos, e nas outras igrejas cada um tem seu nome, mas é ministério com surdos no geral, né? Ou as igrejas católicas também, que tem um bom atendimento para alguns grupos. Esse grupo de surdos é chamado pastoral dos surdos, né? Então, cada igreja tem o seu tipo de trabalho. De qualquer maneira, a comunicação, a acessibilidade, ela deveria ser natural para qualquer público. Sim. E quando a gente fala que o que me deixava desconfortável é quando eu chegava no lugar e a pessoa... "Ah, nossa, que lindo! Uau, é incrível!" Eu entendo que a pessoa está sendo educada, que ela acha realmente lindo aquilo, mas isso seria natural, deveria ser natural. A igreja ter acessibilidade para o surdo, para o cego, pessoas que guiassem cegos sendo preparadas, rampas preparadas para a pessoa com cadeira de rodas, cadeiras confortáveis para pessoas com peso maior do que o padrão social. Tudo isso. Acessibilidade, né? Em geral. Nas igrejas. É uma acessibilidade linguística, mas também uma acessibilidade física, que não tem. As igrejas também estão vivendo no padrão. O Brasil, na verdade, já tem melhorado muito nisso. Mas hoje não dá para comparar. Então, quando eu comecei, foi há 25 anos atrás. Não pergunte a minha idade. Obrigada. Mas dá um spoiler aí, mais ou menos, que eu comecei com 18. Chega. As experiências foram incríveis, porque eu fui aprender com eles. Na minha época não tinha curso. Não tinha faculdade. Hoje está super legal. Todo mundo tem cursos em plataformas, Hotmart, vídeos, YouTubers. Nas próprias faculdades as faculdades é uma matéria obrigatória, porque nós lutamos muito por essa lei. Nós, Brasil, pessoas militantes, que eu fiz parte desse grupo, lutamos e conseguimos. Os próprios surdos, a comunidade surda, a comunidade dos intérpretes, lutamos e conseguimos. Mas, ministerialmente falando, lá no início, nós não tínhamos quase ninguém que fazia isso há 25 anos atrás. Há 20, não tínhamos. Eram pessoas seletas que faziam esse trabalho. E essas pessoas eu dou super valor, eu fui uma delas, mas as que já estavam eu dou muito valor. Então, as experiências de trazer essa comunicação, seja ela qual for, inclusive a palavra de Deus, é incrível. Você se sente um super-homem, uma super-mulher com poderes. Porque a pessoa passa a exercer dignidade. Ela passa a exercer cidadania. É direito dela compreender o que está sendo dito. Sim. Deveria ser natural no nosso Brasil isso, no nosso mundo. Mas ainda, hoje, muito melhor. Mas na época, então, você trazer um surdo para dentro de uma igreja e ter alguém capacitado para trazer o que estava sendo dito para ele, aquilo tocar no coração daquela pessoa que é apenas surda. Ela não tem diferença nenhuma de você, a não ser linguística. E ela tem o direito de ouvir com os olhos, né? De ler sobre Jesus, de aceitar o Evangelho, de louvar a Deus com as mãos. Isso é incrível. E isso deveria ser real, deveria ser uma constante em todos os lugares, né? Então, as minhas experiências sempre foram incríveis. Tenho coisas básicas, mas tenho experiências incríveis de, por exemplo, eu tenho uma amiga surda aí desse tempo todo, 25 anos, 20 anos mais ou menos. Ela é uma pessoa incrível, uma esposa de pastor surdo hoje. Olha só. Ela é o meu amigo, Rodrigo, e a Ellen são pastores, pastoreiam surdos, né? E ela é tão incrível, essa mulher. E uma vez ela disse para mim, você pediu uma experiência, eu vou te contar um exemplo. Ela pediu para mim, minha amiga, em Libras, ela é surda profunda. Ela pediu para mim, eu tenho muita vontade de te ver fazendo essa música aqui. E aí me trouxe a música. Porque eu falava para ela o quanto essa música é incrível. Que era a música do pastor Cirilo, da Rainha Esther. Sou tua amada noiva, deixe-me entrar, estende o teu cetro. Aquela música, eu morro com ela até hoje.
E eu falava, Ellen, essa música é linda, essa música é incrível. E ela, como que eu vou sentir o que você está sentindo? Cara, eu fiz um jejum. Eu falei com o Senhor, Pai, eu quero que a Ellen... Ai, arrepiando. Eu quero que a Ellen sinta o que eu sinto quando ela estiver preparada. Mas me capacita, me prepara para passar para ela o que eu sinto com essa música. Uhum. Aí ela falou, você faz por mim? Eu falei, faço. Aí eu jejuei, orei para me preparar, porque eu queria que ela sentisse o que eu sinto. Uhum. Ou do jeito dela, mas como eu. Uhum. Rickson, eu treinei. Eu não era fluente como eu sou hoje. Eu não tinha muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 5 anos só como intérprete. Então, o intérprete, ele se especializa o tempo inteiro. É uma língua, ela é viva, né? Uhum. Ela tem status de língua, a língua de sinais, ela é língua. Então, ela é viva, igual português. Você aprende Sim. palavras novas a cada leitura, não é? Em cada momento, exatamente. E eu treinei, traduzi a música do português para a língua de sinais na estrutura linguística da língua de sinais, de uma maneira que eu imagino que ela compreenderia. Treinei, ensaiei, chamei ela no dia, marquei na minha casa, no meu quarto, na época solteira ainda. E eu falei, tenho uma surpresa para você. Ela, o que aconteceu? Eu fiz a música, interpretei, traduzi todinha, interpretei para você. Ela, não acredito. Eu falei, sim, senta aí, Rickson. Aí que eu fico arrepiando de lembrar que foi um momento incrível na minha vida e na dela. A Ellen lembra. Depois eu explico que eu estou falando de você, Ellen. Aí eu comecei a cantar para ela em língua de sinais. Eu amo cantar em língua de sinais. Uhum. E eu comecei a trazer aquela... Cara, pastor Cirilo, fã, né? Gosto muito, muito dele até hoje. E aquilo eu fui trazendo para ela exatamente na língua dela o que eles estavam cantando. Não existe sonoridade para ela, mas ela, a partir das minhas mãos, sentiu a unção do Espírito Santo do que eu sentia. Ela chorou do primeiro sinal ao último. Olha só. Foi incrível. O meu quarto, ele se encheu de glória, tanto que eu não conseguia me segurar. Enquanto eu derramava fazendo, ela se derramava olhando, assim. Foi uma coisa incrível que nós duas vivemos. Então, existem experiências incríveis, que eu poderia te contar várias, de surdos que tiveram acesso ao amor de Jesus através da língua de sinais, sendo eu ou outra pessoa como instrumento. Sim. Porque a língua de sinais é um instrumento de acessibilidade, é uma ferramenta, é língua. E ela é para qualquer pessoa, né? A necessidade de língua de sinais é para o surdo, como qualquer outra pessoa que há necessidade de acordo com a deficiência que ela tem, ou Sim. com a limitação que ela tem. Assim como uma cadeira de roda é para uma pessoa que precisa ser levada porque não consegue andar, está passando algum problema, ou tem um problema que vai ser para sempre, Exatamente. Independente. E as pessoas precisam compreender isso, as igrejas precisam compreender isso, que os ministérios com surdos precisam existir, assim como existem os ministérios de louvor. Sim. Entende? Uhum. Porque todos têm que ouvir da palavra, todos. E o surdo ouve com os olhos. Olha só. O surdo ouve com os olhos. Ele não vai ouvir com os ouvidos. Uma pessoa vai chegar na sua igreja, pastor, e sentar e entender o que você está falando. Se ele é surdo profundo, ele não vai. É necessário que exista pessoas capacitadas que estejam ali disponíveis, servindo como qualquer outro ministério. O ministério de recepção, o de louvor, o ministério da palavra, intercessão. O Ministério com surdos deveria ser uma constante em qualquer igreja. E hoje, como a gente falou aqui muito sobre o Ministério Infantil, deveria ser algo implantado no Ministério Infantil. Iniciado no Ministério Infantil com atendimento a crianças surdas dentro das igrejas, com pessoas capacitadas em língua de sinais, cursos de língua de sinais. Isso é um sonho. Eu na minha vida, na minha carreira, eu implantei até hoje 4 ministérios por onde eu passei. De todos eu fui líder, óbvio.
Mas o meu intuito não era ser a líder do ministério com surdos. O meu intuito era formar pessoas. E onde eu passei, eu deixei pessoas formadas. Eu acho que em todo ministério, seja ele da palavra, da intercessão, qualquer ministério que você for da criança, nós temos que ser como Jesus. Formar discípulos e não querer aquilo para nós. Não era nada meu. Formar discípulos tem que ser o principal alvo e objetivo da nossa vida. Até porque nós não vamos ser eternos. A Aline vai ser eterna. Vai que Jesus levar a Aline... né? E eu fiz sozinha. E aí? É impossível. Qual vai ser seu legado? O meu legado, isso. Exato. O que você vai deixar aqui para que isso continue? Exato. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele formou 12 para que, através dos 12, o evangelho fosse proclamado. E você vê que os 12... eles levaram o evangelho para o mundo. Hoje nós conhecemos o evangelho por quê? Porque Jesus deixou alguém. Por causa de poucas pessoas. Que Jesus se tornaram deixou multidões. Exato. Alguém para falar. Exatamente. Né? Se talvez Jesus não tivesse formado alguém, e esse formar não é só conhecer. Porque quantas pessoas ali na multidão conheciam Jesus, às vezes tinham até experimentado o milagre de Jesus. Mas não é só conhecer. Não andavam com ele, né? Se apaixonar. Entendeu? Se apaixonar. Servir. Porque aqueles discípulos, eles se apaixonaram pelo que Jesus carregava. Exato. Se apaixonaram pela missão. Pela missão. De Jesus. Então, assim, aquilo que Jesus carregava, ele conseguiu transmitir para os seus discípulos de forma que eles se apaixonaram por isso. E eles se apaixonaram de tal forma que queria que outras pessoas também se apaixonassem. E aí eles também formaram outros discípulos. Exato. Que formaram outros discípulos. Exato. E esse é o objetivo de qualquer ministério. Nós temos que chegar, formar pessoas de base correta, não fazer relaxadamente, não fazer errado. Porque é para Deus, deixa eu fazer do jeito que eu sei. O pouco que eu sei eu vou dar. Não, você pode ser muito bom no que você faz aqui fora e usar lá dentro. O pouco que eu sei, na verdade, eu tenho que fazer com excelência. Exato. O pouco que eu sei, eu tenho que me especializar para fazer dentro da igreja. Eu acho que esse momento de, eu sei algo aqui que dá para ajudar, eu vou fazer um pouquinho, eu sei um pouquinho. Não, estuda, cresce, se profissionaliza e entra com isso dentro de uma igreja e faz muito bem feito. Por que a gente não pode ser um incrível cantor dentro da igreja? Exato. Por que a gente não pode fazer aulas de canto para cantar bem? E tem muita gente que às vezes sabe um pouco e paralisa naquilo. E paralisa. Por que você não pode fazer teologia para ser um pastor com conhecimento bíblico, linguístico, conhecer línguas? Eu sou pastor, só cuido de pessoas. Não. Porque cuidar de pessoas você tem que ter muito domínio próprio e conhecimento de base acadêmica para cuidar de pessoas. Para você ser um profissional intérprete aqui fora, você tem que estudar e ser ótimo e fluente em língua de sinais. Por que não na igreja também? Exato. É isso. Para você ser um professor, você tem que se formar, se habilitar. Por que não ser um incrível professor na EBD? É isso. É isso. Essa é a minha visão e é isso que eu passo, aonde eu chego. Isso é legal porque isso é a visão dos nossos reformadores. Você ser excelente naquilo que você faz. Dentro. E quando você é excelente naquilo que você faz, nós estamos falando de algo que é bíblico. Está ali na palavra. Né? Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então, ele está falando especificamente só do seu chamado ou só do seu trabalho. Ele está falando um todo. Nós devemos isso. Se você é uma mãe, seja uma melhor mãe, como se fosse para o Senhor. Se você é uma professora, seja professora como se fosse para o Senhor. Se você é um motorista, seja um motorista como se fosse. Não importa aonde você esteja. Se você limpa o banheiro da igreja, limpa como se fosse para o Senhor. Se a gente carregasse isso, cara, a gente... Sem hipocrisia. Se nós realmente vivêssemos isso real, a gente tenta fazer o próximo, mas como deve ainda não fazemos. Você pensa como que seria um banheiro de uma rodoviária? Exato. Se fosse para o Senhor. Para o Senhor. Se o Senhor fosse entrar ali, sentar, e aquela pessoa soubesse que o Senhor ia estar lá. E aí? Não, eu não vou nem dizer o Senhor. Vamos levar pro nosso mundo. Se um famosinho da internet... fosse entrar num banheiro da rodoviária,
Toda a administração da rodoviária já tinha mandado a equipe lá e deixar incrível. Incrível. Quiçá um banheiro para o Senhor, né? Por exemplo. Mas nós devemos fazer isso, né? A nossa pequena parte de formiguinha, vamos tentar fazer. É Exato. O que eu tento. Eu tento fazer isso, que é dar o que eu tenho, mas evoluir sobre o que eu tenho. Isso é algo que eu sempre falo muito para minha esposa. Nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor e, assim, se você é um evangelista, seja como se fosse para o Senhor. Estude. A igreja tem que aprender a estudar, Rickson. A igreja tem que parar de achar que o chamado de Deus... né? De achismos, exatamente. E de achar que estar na igreja e servindo é o que basta. Servindo como? Qual a qualidade do serviço que você está prestando para a comunidade? Exatamente. Porque a igreja está aqui para a comunidade. Isso. Servir a Deus é servir comunidade. É se especializar para ajudar a comunidade. Servir a Deus não é ir para a igreja, sentar no banco e receber a palavra de alguém que estudou muito para você ficar ali no luxo, recebendo o ar-condicionado do banco. Não. Exatamente. É você que tem que pôr a mão na massa. Nós que temos que pôr a mão na massa. A igreja tem que entender e parar de querer cumprir protocolo e viver como se fosse para o Senhor. Isso é tão engraçado que eu estava conversando com um amigo meu ali e eu falando sobre essa questão assim... só dando um adendo aqui, mas falando sobre isso, sobre a questão de protocolo, né? Você vê que nossos cultos a Deus, eles se tornaram rituais. Tem um início, um meio e um fim. Litúrgico. Não tem... a gente não está... sensível a agir do Espírito Santo. As mudanças que podem ser causadas no momento. O que o Espírito Santo quer fazer? Porque eu penso assim, por exemplo, e se o Espírito Santo quiser começar com a palavra? E aí? Gente do céu, ontem eu falei sobre isso. E se o Espírito Santo quiser começar ali com... E o louvor ser no final? E aí? Gente, eu falei não disso estamos ontem, sensíveis que loucura! não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós estamos protocolados, exatamente. Organizados. E sabe o que é mais interessante ainda? É que se a igreja quebra o protocolo, as pessoas ficam assim, ixi, isso aí não é de Deus, não. As críticas será que é de Deus? Não é de Deus, não. Tá agindo pela carne. Então, assim, esse modelo de culto que nós temos hoje, nós não vemos esse modelo de culto ou em Jesus, ou nós não vemos esse modelo de culto na igreja primitiva. Realmente é um modelo de culto nosso. Tem ali a abertura, depois meu louvor, aí o dízimo, chama as crianças para a salinha e tal. E aí esse é o ritual. E nós não estamos sensíveis. E fica no automático. É como eu te falei, fica no automático. E se Jesus quiser começar o culto que é para Ele, não é? O culto é para Ele. Deveria ser para Ele. É para Ele. Orando e curando os enfermos. Uma palavra profética. Então, assim, cara, eu penso numa igreja como a gente ser sensível mais ao Espírito Santo, sabe? Nós como igreja, né? Falando de mim e de você. De você. Falo de mim mesmo. Falo de mim, isso, eu também. Sabe, ser sensível ao Espírito Santo. Entender, o que o Espírito Santo quer? Quer fazer, mover ali no nosso meio? Qual a orientação para hoje, né? Então, assim, nós temos que nos colocar nesse lugar de sensibilidade a ouvir mais o Espírito Santo. Cara, Aline, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente poderia ficar aqui por horas e horas conversando. Como a gente ficava a noite inteira, né? Mas eu estou muito feliz mesmo. Quero muito que você volte mais vezes para a gente poder conversar e falar um pouquinho mais sobre o amor de Jesus, que é algo tão incrível, tão maravilhoso, né? Mesmo dentro dos nossos erros e dificuldades... limitações, né? O Senhor continua nos amando e nos capacitando cada dia mais. Então, assim, que o Senhor Jesus te abençoe a sua vida. E muito obrigado pelo convite, por ter aceitado estar aqui no podcast Andando com o Mestre. Estou muito feliz, obrigada, foi maravilhoso. Queria ficar aqui mais 3 horas e 48. Pena que não dá. E é isso aí, galera. Vocês que ouviram aí até agora, quero agradecer você pela sua companhia, de estar conosco aqui no nosso podcast Andando com o Mestre, tá bom? Se você gostou do conteúdo, curte aí, compartilha, porque assim você vai estar falando aí pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Então, fique com Deus e até a próxima.